Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da terça-feira, dia 19 de março de 2024. Nós estamos no primeiro trimestre estudando sobre o seguinte tema: o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Lição número 12, o papel da pregação no culto. Para a nossa meditação de hoje, a leitura indicada está em Mateus 5, versículos 1 e 2. E para ela o título dado foi A Disposição em Ensinar a Palavra de Deus. Está escrito assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Meus amados irmãos, o tema da nossa meditação tem a ver com essa questão da disposição em ensinar a palavra de Deus. E mais uma vez, como nós falamos ontem, o Senhor Jesus nos deixou esse exemplo de que é necessário ensinar. Né? Ele, como o maior mestre de todos, ensinou muito, ensinou em particular, ou seja, ensinou pessoas individualmente, ensinou multidões, ensinou grupos um pouco menores e assim por diante. Ele ensinou fazendo ilustrações, Jesus ensinou usando parábolas, Jesus ensinou com a sua própria vida, com o seu próprio exemplo. Jesus ensinou, ele aproveitava várias oportunidades para ensinar de maneiras diferentes, de maneiras didáticas e assim por diante. E a igreja, nesse sentido, deve copiar Jesus, deve imitar Jesus. Né? Nesse sentido, copiar é algo muito positivo, muito bom. Né? A nossa tarefa é de sermos imitadores, imitadores do Senhor Jesus. Né? E a Bíblia é repleta de casos em que o incentivo, o estímulo ao ensino, né, é mencionado, é feito. Né? Por exemplo, lá em Daniel, capítulo 12, versículo 3, está escrito assim: Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Então aqui o profeta Daniel mostra que haverá aí recompensa, haverá uma premiação para aqueles que se dedicam, para aqueles que se desprendem das suas tarefas, enfim, das suas jornadas para se dedicarem ao ensino. E não é diferente no Novo Testamento. No Novo Testamento, quando nós lemos a respeito dos dons assistenciais, no capítulo 12 de Romanos, né, nós vemos justamente essa questão do ensino. Né? No versículo 7 está escrito assim: se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ora, uma pregação, já que o tema da nossa aula de domingo que vem é a pregação, deve também explicar o texto. Né? A base de uma mensagem, a base de um sermão é o texto. E o pregador, uma das qualidades que ele inclui na sua mensagem, na sua pregação, é a explicação do texto. Portanto, ele tem que se dedicar para aprender, se dedicar para compreender bem o texto e então aplicar o texto na vida dos participantes do culto. Tá certo? E para que isso aconteça é preciso se dedicar, não é? Se dedicar. Afinal de contas, o pregador, ao expor a sua mensagem, ele precisa ter bem claro
bem claro o alerta, né, que Tiago, irmão do Senhor, faz. Lá em Tiago 3, está escrito assim: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Um alerta para nós que temos a tarefa de ensinar a palavra de Deus na escola dominical, na verdade, e também é um alerta para o pregador, porque o pregador, enfim, aquele que expõe a palavra de Deus, seja pregando, seja ensinando, né? E no culto, na pregação, cabe ensino, né? Uma pregação bem feita, ensina também. Embora o ato de pregar seja diferente do ato de ensinar, né? O ato de pregar inclui ensino. Isso é importante, né? Então o pregador, tanto o pregador quanto o ensinador, ou em geral, aquele que expõe a palavra de Deus, precisam levar em consideração o alerta de Tiago, né? Então, embora haja promessas para aquele que ensina, né? Como Daniel mostra, também há ao outro lado, que é a responsabilidade. Primeiro, a da dedicação, como diz Paulo em Romanos 12:7. E segundo, esse alerta aqui: olha, não pode ensinar qualquer coisa, né? Porque o juízo vai ser mais duro. Então nós precisamos ter bem claro se aquilo que nós estamos ensinando, se aquilo que está sendo pregado por nós é fiel às Escrituras, pois haverá um juízo maior para aquele que se propõe a expor a palavra. Então, isso serve de alerta para nós, né? E se nós imitarmos Jesus, o Senhor Jesus era fiel à palavra, porque Ele é a palavra. Ele deu a palavra, não é verdade? Então o Senhor Jesus expunha a palavra, né? Anunciava o Evangelho, sendo fiel às Escrituras. E a igreja, o corpo, imita Jesus sendo fiel. Se nós, a igreja do Senhor, formos fiéis à palavra, sem dúvida nenhuma, nós, como diz Daniel, resplandeceremos também, não é? Nós nos dedicaremos para ministrar e nós não vamos ter que nos preocuparmos com juízo mais duro, porque nós teremos sido fiéis às Escrituras. O bom pregador, o bom ensinador, em geral, o bom expositor da palavra, é alguém que tem a sua mente cativa na palavra de Deus. Ele se dedica, ele busca ser fiel às Escrituras. E para isso é necessário pesquisar, é necessário estudar, é necessário ler, é necessário comparar, é necessário, enfim, se preparar, buscar o Senhor. É necessário estar em comunhão com o Senhor para que a sua mensagem, né, agrade ao Senhor, primeiramente. Portanto, amado professor, incentive seu aluno a buscar mais de Deus na oração e na palavra, no estudo da palavra, na leitura da palavra, na meditação da palavra. Que Deus abençoe a sua aula, em nome de Jesus. Amém.